Olá, gente! Sejam muito bem-vindas! Gente, aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pezzuti, eu sou mãe, endócrino-pediatra, e hoje eu vou falar sobre o que colocar na lancheira do seu filho para ele levar para a escola, tá bom? É um assunto que eu tenho recebido muita demanda, muitas perguntas, porque no consultório, né, tá acontecendo aí a volta às aulas presenciais e as mães ficam um pouco desesperadas, né? Eu não tô tendo ideia, o que eu vou colocar, o que deve levar, o que não deve. Então eu resolvi vir aqui falar para vocês do lanche da escola hoje. Então, gente, assim, as aulas presenciais voltaram, né? E muitas famílias têm se deparado aí com esse desafio, né? Com essa dificuldade, que é pensar diariamente em opções de lanches saudáveis para as crianças levarem. Pode ser mais difícil ainda se você tem um filho com alguma dificuldade alimentar, né? Ou não, na verdade, você fala assim, não, eu nem tenho dificuldade para pensar, porque eu só mando as mesmas coisas, porque ele só come isso e isso, então não tem dificuldade não, mas eu só mando as mesmas coisas, né? E a gente sabe que isso acaba favorecendo a seletividade alimentar da criança, né? Sempre mandar os mesmos lanches. Então, não deixa de ser um problema também mandar sempre as mesmas coisas, né? Você não tem que pensar, você não tem que planejar, mas não deixa de ser um problema porque você está contribuindo para a seletividade alimentar, tá bom? E assim, o que é um lanche saudável? O que é uma lancheira saudável? É aquela, gente, que só tem comida de verdade, tá? O que é comida de verdade? É aquilo que não é ultraprocessado, né? São os alimentos in natura ou aqueles minimamente processados, tá? E que tem variedade, né? Eu vou falar depois o que deve conter os grupos de alimentos que a gente sempre deve colocar na lancheira, tá bom? Então tem que ser comida de verdade e com variedade. E o lanche da escola, ele é um tipo de refeição, né, da criança que facilmente a gente pode errar, incluindo alimentos ultraprocessados, né? Porque muita gente pensa que não é viável colocar comida de verdade, sabe? Porque fica ruim, porque perde, porque não é prático. Então acha que é adequado, é só o ultraprocessado, né? Que realmente é prático, é mais prático, e que tem mais chance da criança comer, né? São realmente alimentos mais fáceis da criança aceitar, né? E aí é muito fácil as mães mandarem biscoitos, bolinhos de pacote, aqueles bolinhos prontos, bisnaguinha, né? Suco de caixinha, iogurtes saborizados, né? Mandando isso achando que estão fazendo o melhor mesmo, né? E outro erro, assim, frequente que eu vejo é as mães mandando somente coisas que as crianças gostam, né? Eu coloco na lancheira o que ele come, né? Eu só coloco o que eu sei que ele gosta. Isso também é um erro que eu vou explicar direitinho por quê. Tá bom? E como fazer, o que fazer. E aí, gente, então é fácil dos lanches da escola virarem momentos em que as crianças comem ultraprocessados, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas o lanche da escola, ele é uma refeição bem importante, assim, se a gente for pensar no dia da criança, né? Porque ela precisa de energia e de nutrientes, né, para brincar na escola, para aprender também, né, gente? Com uma criança com fome, ela não vai ficar bem na escola,
né? Ela não vai ter concentração e isso pode prejudicar mesmo o aprendizado dela, inclusive, né? E também a importância desse lanche é o quê? Porque é uma super oportunidade. É uma super oportunidade. Acho que vocês talvez nunca pararam para pensar sobre esse ponto de vista que eu vou colocar aqui para vocês agora, que é o seguinte: por que é uma oportunidade o lanche da escola? Porque é um momento que a criança, ela tá com os amiguinhos, né? Ela tá exercendo a autonomia dela. Geralmente as escolas incentivam a autonomia, então a criança tá comendo sozinha, né? É um momento em que a criança pode comer o que ela quiser, né? Dentro do que você ofereceu ali e o quanto ela quer, né? Então você não tá ali do lado, né? Então é um momento único, né? Você não tá ali do lado, então por isso às vezes a criança fica mais à vontade e até disposta, e ela pode até querer arriscar e comer algo que ela nunca comeu, tá bom? Então, por isso, o lanche da escola pode ser visto como um momento de oportunidade, tá bom? E a gente não pode perder essa oportunidade, né? Esse momento, tá bom? Então, gente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar numa criança que não come frutas, tá bom? Então, mesmo aquela criança que não gosta de comer frutas, você deve colocar na lancheira dela um alimento. Sempre você vai colocar um alimento que você sabe que ela gosta, tá? Que não seja ultraprocessado, de preferência, óbvio, né? Então, por exemplo, você vai colocar, por exemplo, um pão sírio com um patezinho de frango, de atum, né? Vamos supor que você sabe que ela gosta do pão com esse patê de frango. Ela já come normalmente em casa, você sabe que ela gosta. Então, você vai colocar, como eu disse, tem que ter pelo menos um alimento que você sabe que ela gosta, porque senão ela vai chegar lá, vai ter só coisa que ela não come, você não vai deixar ela ficar com fome, né? Correr o risco dela ficar com fome. Então, você sabe que ela come esse pão sírio com atum ou com frango. Então, você vai colocar isso, mas mesmo você sabendo que ela não come nenhuma fruta, você vai colocar a fruta também, tá? Então, por exemplo, você vai colocar uma manga e uma uva picadinhas lá, tá bom? Na lancheira. E para beber, uma garrafinha de água, tá? E você vai variando os alimentos, as frutas. Lembrando sempre que tem que ter um alimento que a criança gosta, que a criança come, tá? E aí você pode avisar pro seu filho, assim, do tipo assim, você vai falar com ele assim, ó, se eu vou fazer o seu lanche aqui, e se você não quiser comer alguma coisa, é só deixar na lancheira e trazer de volta para casa, tá bom? Você fala assim, não joga fora, traz de volta, tá? E aí você vai saber, é bom para você ter a noção se ele comeu ou não, né? Pelo menos assim, a gente vai tentar fazer isso, né, gente? Pode ser que um coleguinha coma e você não tenha certeza, mas você pode falar com seu filho, ó, você vai comer o que você quiser que a mamãe mandar. O que você não quiser, você pode deixar aí e manda de volta, tá bom? Aí você avisa isso pra ele. Aí você pode pensar assim, mas se eu colocar fruta na lancheira, se eu colocar esse tipo de comida, ele não vai comer nada, né? Você pode pensar a princípio assim, meu filho é muito difícil, ele não vai comer nada. E aí, gente, eu quero reforçar o quê? Como eu disse antes, tá? Sempre tem que ter um alimento que você sabe que seu filho gosta, que você sabe que ele come, tá bom? E a fruta que você vai colocar ali, vamos por no exemplo, eu falei, ele não gosta de fruta, né? Então, e a fruta você vai colocar também de forma separada desse alimento ali. Por exemplo, picadinha num recipiente seguro, com tampa, ou até a fruta inteira, né? Dependendo da fruta, tá bom? E você não vai ficar chamando atenção para aquela fruta. Você não vai ficar falando assim, ó, tô mandando a fruta, tem que comer, tá? Você não vai falar isso não, tá bom? Você vai falar, como eu disse, que ele pode comer o
que ele tiver com vontade de comer ali na hora. E que é para trazer de volta que ele não quiser, tá bom? Sem pressão, tá? E eu disse, né, gente, que esse lanche é uma oportunidade, porque é um momento que você não tá lá, né? Isso pode ajudar seu filho a ter mais liberdade e às vezes até querer comer alguma coisa que ele não come em casa, né? É duro pensar que a sua ausência pode ajudar, né? Mas isso acontece, tá? Porque ele não vai se sentir pressionado, ele fica mais à vontade mesmo, tá bom? Então, é bom você deixar claro pra ele que você tá pondo pra lancheira ficar colorida, pra ele ter opção de comer, pra ele não ficar com fome, e ele pode escolher o que ele quiser comer, tá bom? Mas é importante não colocar só o que ele já come, tá bom? Pra você aproveitar essa oportunidade. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu até tento colocar coisa saudável, mas o que acontece é que os coleguinhas, eles só levam biscoito recheado, só levam suco de caixinha, e aí meu filho acaba aprendendo a comer essas coisas, né? E é verdade isso mesmo, né, gente? A gente não consegue evitar essa exposição e esse tipo de influência, né? A gente faz nosso papel, né? Muitas vezes a gente não compra, eu pelo menos não tenho ultraprocessados em casa, mas os nossos filhos são expostos a alimentos que a gente não oferece em casa. Isso é impossível e nem é aconselhável a gente criar nossos filhos numa bolha, né? Isso é inviável e nem é aconselhável, né? Então a gente não consegue evitar esse tipo de influência, mas a gente não precisa reforçar, né? Esses alimentos, esses ultraprocessados, eles já são muito apelativos, né? E eles são muito palatáveis. Realmente a criança prefere comer eles, né? Eu já vi iogurtinho com umas embalagens assim de super-herói, né? Que meu menino, quando viu aquilo, falou: mamãe, eu quero, né? E assim, nem hesitou em provar, né? Nunca tinha visto aquilo e já foi bebendo pela embalagem linda e com o super-herói que ele adora, entendeu? Então, esses alimentos ultraprocessados, eles já são muito apelativos, a embalagem já é muito bonita, os alimentos são hiperpalatáveis porque são ricos em gordura, em sal e açúcar, né? E se o coleguinha estiver comendo, então, aí pronto. Então, influência ele vai ter externa, né? Mas você vai continuar fazendo o que você acha que tá sendo, que é certo, né? E se ele passar a gostar, por exemplo, daquele iogurte, daquele suco de caixinha, ok, não tem problema nenhum, né? Mas ele não vai tomar no dia a dia dele, você não vai fazer parte da rotina dele, é isso que interessa. E você pode ficar tranquila de que não foi você que apresentou esse alimento e você não tá reforçando, você não tá criando esse hábito nele, né? Enfim, ele pode gostar do suco de caixinha, mas ele vai continuar gostando das coisas que você coloca, tá? Porque vai ser o dia a dia dele, né? Em casa, com o exemplo de vocês e você mandando pra escola, tá bom? Eu acho que também as famílias têm se conscientizado mais, né? As escolas também, que são muito importantes, são uma rede de apoio muito importante, né? Então, as escolas, as cantinas têm se esforçado mais, né? Em alguns lugares é até proibido, eu não sei se isso é lei já ou se ainda vai virar lei, mas existem projetos de lei para proibirem cantinas de venderem refrigerante, né, salgadinho de pacote, né, para ofertarem alimentos mais saudáveis. E as próprias famílias, eu acho que elas têm procurado equilibrar. As escolas recomendam, a gente não, você pode trazer cada um pode trazer o seu lanche, se a mãe optar, mas a gente não permite, pelo menos na escola do meu filho é assim, não permite que a criança leve biscoito recheado, por exemplo, não é permitido, né? Então, as escolas têm ajudado nesse aspecto, algumas, né? Mas outras não, e aí acaba influenciando o seu filho, né? Uma mãe colocou aqui, Desamoura: minha filha comeu brigadeiro pelo vovô, no dia eu fiquei chateada, mas é a vida.
Exatamente. Não tem como. Às vezes uma criança até com menos de 2 anos, né? É exposta a açúcar, uma coisa com açúcar, e isso invariavelmente vai acontecer, né? Invariavelmente vai acontecer. E você falar que é veneno, que não pode, que é horrível e todo mundo tá comendo, não deve, né? Outro dia eu tava no aniversário, num sítio da minha família, e a gente, né, tinha várias coisas saudáveis lá, tá, gente? Mas dentre as coisas que estavam sendo lá, a gente combinou, cada um levava uma coisa, porque era uma festinha só da família, bem restrita, né? E aí a gente fez guacamole e tinha o Doritos pra comer com guacamole. E meu filho perguntou: o que é isso, mamãe? Né? E todo mundo tava comendo, né? Eu falei: chama Doritos. É um pouco apimentado, eu não sei se você vai gostar, mas você pode comer se você quiser. Veja se você quer comer. E aí ele pôs na boca e falou: gostei, mas não comeu mais não, sabe? Ele achou talvez um pouco forte, né? Ele nunca tinha comido, que é bem salgado, né? Então, invariavelmente a gente vai ser exposto, né? As crianças vão ser expostas a refrigerante, a diversos tipos de suco industrializados, a doces, a chips. Nem por isso a gente precisa incentivar e reforçar, né, gente? Então a gente começa com o exemplo em casa e com o exemplo da lancheira do nosso filho, né? A gente vai, na verdade, talvez influenciar o outro coleguinha, né? Que vai, quem sabe, aprender a comer melhor, né? Acontece que é um pouco, como é que eu falo? Desigual, né? Você tá com um alimento ultraprocessado ali, com aquelas embalagens maravilhosas, um doce, um biscoito recheado, que a indústria faz para a criança preferir, e a laranja ali, né? Por mais que a laranja seja bonita, né? A fruta é colorida, né? Muitas vezes perde a disputa, né? Para a criança, ela não consegue, né, pensar que aquilo ali é mais saudável, então ela não vai comer o outro. Não, nem a gente não consegue, né, gente? Então, pode ser que realmente a criança coma do coleguinha, enfim, seja influenciado. Isso a gente não pode evitar, a gente não tem como evitar. O que a gente pode é fazer a nossa parte, né? E é isso que eu tô falando aqui. Outra coisa que eu falei, né, é que assim, o ideal é a gente colocar água para a criança beber. Então, a bebida ideal deve ser água, tá? Aí você pode dizer assim: nossa, mas não pode levar o suco, mesmo se for um suco integral, orgânico, né, sem conservantes, tem que ser só água para beber? Aí eu te respondo assim, a gente deve estimular o correto, né? E o correto é a gente estimular a criança a matar a sede com água, tá bom? Os sucos, mesmo sucos integrais, eles são pobres em fibras, eles têm alto índice glicêmico, eles só engordam, tá? Então, mesmo suco natural não é recomendado, tá? Nem água de coco é recomendada para matar a sede, tá? Então, o ideal é você levar a garrafinha de água mesmo, a criança levar água para beber, tá? Mas assim, gente, é claro que eu não sou radical, né? Mas não deve ser um hábito. Então, não é que meus filhos nunca tomaram suco de forma alguma, né? A gente faz, às vezes, suco natural lá em casa, mas não é no dia a dia, tá bom? Não é uma rotina, certo? E outra coisa que é também um obstáculo, muitas vezes, que eu separei alguns obstáculos aqui, né, pra gente discutir esse assunto. Outro obstáculo é a mãe, assim, muitas vezes pensa, mas eu não tenho ideia, né, do que colocar nessa lancheira, eu sou muito pouco criativa e eu também não tenho tempo de ficar preparando. Por isso, muitas vezes eu já compro o lanche pronto mesmo, embalado, que é mais prático, né? Biscoitos de sal, mesmo de sal, embalados, né? Que não deixam de ser ultraprocessados, mesmo integrais, tá? E aí, é por isso mesmo que eu tô fazendo essa live, né, gente? Pra te ajudar, pra ajudar vocês aí, pra explicar como que você pode fazer pra
conseguir preparar os lanches saudáveis para toda semana, né? Quais os grupos de alimentos que tem que ter na lancheira, né? Como que você vai fazer isso aí no dia a dia? E eu vou te dar aqui opções práticas também, né? Exemplos e opções, tá bom? Então, é por isso mesmo que eu tô aqui. O lanche não precisa ser ultra elaborado, né? Demorado e é inviável, tá bom? Então, tem que ser prático, factível, com comida de verdade, né? E é por isso. Então, não precisa, a gente, por mais que a gente não tenha tempo, a gente pode priorizar, colocar na lancheira dos nossos filhos alimentos práticos e saudáveis, tá bom? E tomar cuidado pra gente não ser enganado pela indústria que fazem muitos snacks, né? Muitos lanchinhos lá na embalagem falando que é sem conservantes, né, zero gordura trans, integral. E quando você vai olhar na lista de ingredientes, tem aromatizantes, conservantes, vários ingredientes, vários tipos de açúcar adicionados, tá? Ou seja, você vai ver, é um ultraprocessado, sim. Então, tomar cuidado, né? Porque a gente é facilmente enganado, tá bom? E outra coisa, gente, é assim, quando a mãe, né, porque eu atendo muitas famílias de crianças com dificuldade alimentar, né, inclusive muitas que estão acima do peso, né, então elas são seletivas, mas elas estão acima do peso, né, e elas não comem muito bem comida, né, de verdade, mas elas gostam de comer esses ultraprocessados. E as mães, elas não enxergam muitas vezes outras opções para mandar, né? A não ser esses bolinhos embalados, wafer e suco de caixinha. E para a maioria das mães, como eu já disse aqui, nem passa pela cabeça mandar uma coisa que a criança não gosta, né? Que ela nunca comeu. Ela fala, vai voltar, vai desperdiçar a comida, né? Não adianta, ele não gosta. E aí é aquilo que eu falei, vamos enxergar esse momento como uma oportunidade de aprendizado para a criança, tá? A criança, ela vai ser exposta àquele alimento que ela não gosta. Então, a gente tem que pensar assim. Você vai colocar, é claro que você vai colocar em pouca quantidade, né? Para não desperdiçar muito. E outra coisa que eu convido vocês a fazer é não pensar que vai desperdiçar, né? Pensar que vai ser um investimento ali, que a criança, ela tá sendo exposta àquele alimento, tá bom? Ok, beleza. Então tá, então eu falei várias coisas aqui, agora vamos para a prática, né? O que fazer, como que a gente deve preparar uma lancheira saudável? Então, gente, uma forma que eu gosto, uma forma prática e fácil de montar a lancheira é dividir os alimentos em 3 grupos, tá? Então, o primeiro grupo é de frutas e vegetais, o segundo grupo de grãos e cereais e o terceiro grupo de alimentos fonte de proteína. Então, tem que ter um alimento de cada grupo desses, tá bom? Eu vou dar exemplos. Por exemplo, vamos lá, o grupo de frutas e vegetais. Aí é o mais fácil, assim, né? Seriam frutas frescas, variadas, né? Mexerica, uva. Se o seu menino é menorzinho, aí a uva teria que ser picada do jeito correto para ele não correr o risco de engasgar, né? Maçã, enfim, todo tipo de fruta. Muitas frutas dão para mandar, né? Manga picadinha. Então, frutas frescas, as variadas. O ideal é até que você coloque 2 tipos de fruta picadinha ali e vá variando de um dia para o outro, tá bom? Então, frutas frescas, frutas desidratadas também, pode ser damasco, uva passa, né? Tomatinho cereja, cenourinha em palito, tá? Pepino em palito, brócolis, couve-flor, tá? Então, são coisas que muitas vezes nem passa pela cabeça expor a criança a esse tipo de alimento, nesse tipo de refeição, que é o lanche da escola. Mas é muito bacana fazer isso, tá? Então, esse grupo você escolhe, uma fruta ou vegetal, tá bom? Então, são esses os exemplos aí.
Depois, o segundo grupo, que também tem que ter um tipo sempre, é o grupo de grãos e cereais. Aí, o que seriam? Exemplo, vou dar exemplos. Então, grãos e cereais seriam, por exemplo, pães, né? Aí vocês vão ter que tomar cuidado com alimentos pães ultraprocessados, que é o que mais tem por aí, né? Então, por exemplo, o pão sírio, aí vocês vão ter que ler os rótulos, tá? Então, pão sírio, por exemplo, tem uns ótimos, tá? Que tem lá só farinha, água e sal, e fermento, sei lá. Já tem uns pães folha que vocês vão ver lá, que tem até gordura hidrogenada na massa, tá? O pão folha. Então, vocês vão ter que escolher o pão que vocês vão colocar, tá bom? Porque assim, gente, o alimento, ele pode ser industrializado, ele só não deve ser ultraprocessado. É um pouquinho diferente, tá? Então, você pode escolher um pão de forma com poucos ingredientes, sem aromatizantes, conservantes, tá? E com, por exemplo, farinha integral como primeiro ingrediente, que é melhor. Então, tem que tomar cuidado, tem que ler o rótulo, tá bom? Não vá só pela embalagem. Lê a lista de ingredientes, já basta. Não precisa nem aquela tabela, não, de informações nutricionais, não. Tá bom? É uma coisa simples de fazer. Então, vocês vão escolher pães que não sejam ultraprocessados. A bisnaguinha, que é uma coisa que a gente acha assim, na minha infância, o quanto que eu comi de bisnaguinha, gente? Muita bisnaguinha, né? Eu tô aqui viva, vocês podem pensar, tô viva, mas se a gente sabe hoje que a bisnaguinha tem gordura hidrogenada, você vai evitar, né? Então, a bisnaguinha é uma coisa que a gente compra, né? Que muitas mães compram achando que estão fazendo uma ótima coisa para criança levar de merenda, né? De lanche. Então, escolher o pão, pode ser até o pão de sal mesmo, tá bom? Então, o pão sírio, um pão de forma que você vai ler o rótulo, ou um pão de sal mesmo, tá bom? Uma torradinha que você vai fazer em casa do pão de sal, tá? Então, é importante escolher. Ou então, gente, ainda no grupo de grãos e cereais, um milho cozido, um bolo feito em casa, né? Uma pipoca feita em casa que não seja de micro-ondas. Granola é do grupo de cereais, grãos e cereais, né? Cookies feitos em casa, né? Chips de batata doce que você pode fazer na air fryer, tá? Então, todos esses alimentos você vai escolher um, que é do grupo de grãos e cereais. E o terceiro grupo, que é o grupo das proteínas. E aí pode ser proteína tanto animal quanto proteína vegetal, tá? Então, por exemplo, os laticínios são de proteína animal, né? Então, queijos brancos, iogurte com 2 ingredientes, também a gente tem que olhar o rótulo. E aí a criança pode pôr a granola, né? Ou então você vai levar, vai colocar uma pasta de ricota, um cottage, ou até fazer um molinho de iogurte para ela comer com os vegetais, né? Pasta de grão de bico, que aí o grão de bico é a proteína vegetal, né? E aí também tem atum, patê de atum, patê de frango desfiado, ovinho de codorna. Pode fazer snack de grão de bico no forno. E também nesse grupo das proteínas tem as oleaginosas, que aí você pode fazer um mix de castanha, nozes, amendoim. Então aí você vai escolher um desses, todos que eu dei desses exemplos, um desse grupo, certo? Então é bem fácil. E aí você vai falar, não é tão difícil assim, na verdade, mas para você conseguir fazer isso, você precisa se planejar para a semana, né? Então você vai planejar os lanches da semana e vai fazer as compras com antecedência, né? Se você for fazer algum bolinho em casa, você já vai fazer, já vai deixar pronto, porque é inviável você chegar lá e falar, nossa, o que eu vou levar hoje? E aí não tem nada, você vai pegar alguma coisa ali, né? Então você planeja e faz as compras para a semana, tá bom? E a bebida, como eu disse, água para matar a sede, tá bom? Outra coisa muito importante, gente, é envolver seu filho nesse planejamento e até na preparação, na montagem da lancheira, porque é divertido, né? E ela escolher alguma coisa, ela vai entender, ela já vai estar preparada, ela já vai, né? É muito mais chance dela se adaptar facilmente a esses lanches, né?
E você também pode combinar com seu filho de sempre colocar um alimento que ele gosta, né? Que é o preferido dele, vamos dizer assim. Uma vez por semana ele vai levar, mesmo que não seja lá dos mais recomendados, né? Então, uma vez por semana ele vai levar, sei lá, ultraprocessado que ele gosta, né? Ou uma vez por semana ele vai comprar o que ele quiser na cantina, né? Então, você vai combinar com ele alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, é importante você chamar o seu filho para ele montar o planejamento com você e para ele te ajudar a preparar esses lanches, tá? Isso dá uma certa, né, ele se sente também, dá uma responsabilidade, ele se sente bem, a criança, se sente, né, você dá autonomia para a criança, né, esse senso de responsabilidade que a gente passa para eles é muito bacana também. E a lancheira, gente, ela tem que estar com essa comida gostosa e assim, bonita, né, colorida, e gostosa, né? Não adianta você colocar ali, a apresentação ficar feia, ficar ruim, ficar tudo misturado, né? E a gente precisa usar a criatividade também. A gente pode colocar palitinhos bonitinhos, palitinho de bichinho, assim, pra criança já comer espetando o ovinho de codorna, por exemplo, ou a fruta picada, tá bom? A gente pode pôr recadinhos, coraçãozinho, desenhar carinha na fruta que você mandar com casca, né? A gente pode cortar a fruta em estrelinha, o pão também pode ser cortado com coraçãozinho. Então, assim, a gente precisa usar a criatividade, o lanche tem que ficar bonito, colorido, né? Pra ficar fresquinho algumas coisas, a gente pode colocar uma bolsa de gelo, né, para manter ali os alimentos mais refrigerados, né? E a gente põe uma bolsinha de gelo na lancheira, né? E a gente deve mandar algumas coisas separadas, tipo assim, a granola, você vai mandar separadinho no pote com tampa, para ele colocar na hora no iogurte, né? O patezinho, muitas vezes a gente não passa no pão, você vai mandar uma faquinha que é segura, né? Que ele mesmo pode passar o patezinho no pão, entendeu? Por quê? Porque isso fica mais gostoso, o lanche fica mais fresquinho, né? E ele acha o máximo. A criança gosta, né, de ter autonomia disso. E outra coisa é sempre privilegiar as frutas da época, né, gente? São mais baratas, são mais gostosas, com menos agrotóxicos, tá bom? Então, tá na época de carambola. Vamos mandar carambola, de estrelinha, né? Cada dia você vai variando. Como eu disse, independente se o seu filho gosta de fruta ou não, tá? A gente precisa expor nossos filhos a esses alimentos. E o lanche da escola é uma ótima oportunidade para isso, já que você não vai estar lá e aí ele vai ficar mais à vontade para comer ou não. Não tem problema se ele não comer. Vai voltar ao lanche sem comer, mas ele foi exposto, tá bom? Isso já é ótimo, já é o primeiro passo, faz parte do processo, né, do que você só mandar o que você sabe que ele já come, o que ele já gosta, é isso. É a tendência nossa, né? Mesmo a criança que come bem, por que não mandar uma coisa que ele não come, que ele nunca comeu, né? É uma ótima oportunidade, gente, para expor essa criança a esses alimentos, sem você estar do lado lá, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Eu vou colocar algumas fotos de lancheiras para dar ideias para vocês, tá bom? E também para vocês verem como são bonitas essas apresentações das frutas coloridinhas, das formas, dos palitinhos. Eu vou colocar para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode mandar, tá? Tô à disposição. Deixa eu ver se alguém colocou do comentário aqui. A Júlia colocou: tomar um café reforçado e pular o lanche da escola por conta da pandemia, tá errado? Não tá errado, mas você vai ter que avaliar quantas horas a sua criança vai ficar sem comer, tá bom? Então, depende da idade da criança, né? Se for uma criança mais novinha e ela for ficar lá 4 horas na escola, é muito ela ficar sem comer, né? Então, não vai ser legal. Mas uma criança maior, pode ser que se ela tomar um café da manhã reforçado, com ovo, né? Ovo mexido, muitas vezes, ovo sustenta, né?
queijo, ovo, banana, pronto. Aí vai pra escola, às vezes tá tudo bem ficar até o almoço. Então você vai ter que avaliar qual que é aí o período que a sua criança fica na escola, tá? Agora, não, ela vai aí até buscar. A minha escola é longe, até pega trânsito, até chegar em casa, já vai dar 1h da tarde, 12:30. Já tá com muita fome, é desconfortável. Então, o ideal é você mandar, assim, um lanche, né? Pra que, sei lá, tem dias que a gente tá com mais fome. Tem dias que seu filho talvez não coma tão bem no café da manhã, né? E você vai ficar, ai meu Deus, ele vai ficar, né? Então, talvez seja melhor mandar. E como eu disse, é uma super oportunidade para apresentação dos alimentos, tá bom? É isso, gente. Então é isso. Você acha que esse conteúdo ele pode ser útil para alguma família, para alguma mãe? Compartilha, tá bom? Que ajuda a divulgar, tá? E daqui uns dias eu volto, né? Pra fazer mais lives aqui, tá bom? Um beijo, boa tarde pra vocês, bom final de dia aí e até mais.